que aconteceu lá, uma oferta por cada um dos filhos dele. Talvez você vai fazer uma oferta pela sua casa, pela sua cela, pelos seus, pelo amigo da faculdade, pelo amigo da escola. Você não está comprando, você está dizendo: Deus, eu estou retardando, paralisando a praga na vida desse meu irmão, e ele jamais vai se desviar. Talvez você vai fazer uma oferta por uma vida que nem na presença está, mas você vai dizer a Deus: Senhor, graça eu dou pelo nome dessa pessoa. Você entende? Não é uma compra, é uma graça que nós iremos oferecer a Deus, porque estamos aqui, talvez você está aqui num ambiente alegre, você olha assim: poxa, já pensou se aquele meu filho estivesse aqui, se meu parente estivesse aqui, como ele ia gostar desse ambiente alegre e feliz? Ok, essa oferta fala, essa oferta vai fazer menção ao nome dele. Entenda como Davi: não deixa que o mal chegue na tua casa. A cada contagem, a cada um daqueles que você ora, oferte por essas pessoas. Tem sentido. Lembre-se bem, antes de Satanás tocar nos filhos de Jó, ele tocou naquilo que Jó cobria os filhos dele. Jó levantava pela madrugada, oferecia oferta de sacrifício por cada um dos seus filhos. O diabo nunca havia tocado. Mas depois que Satanás recebeu autorização para tocar, Satanás não foi direto nos filhos. Ele foi aonde Jó cobriu os filhos. Ele primeiro dizimou todas as espécies de animal que Jó levantava como sacrifício pela vida dos seus filhos. Vamos levantar nesse momento agora. Conte quantos filhos você tem. Conte quantas células você tem. Conte o número daqueles que Deus te deu. E veja se Deus pode ser honrado nesse exato momento. Os gasofilaços estão aqui à frente. Você pode vir nessa noite também devolver o seu dízimo ao Senhor. Se você tem a 10ª parte para devolver a Deus, faça isso agora. Se você foi gerado com essa palavra gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua empresa, o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Cadê os líderes de célula? Os líderes de célula, levanta a mão, líderes de célula. Essa palavra é para você também, viu? Deus, Ele conta com a sua oração e com o seu sacrifício também, que é uma oferta. Deus, eu vou fazer uma oferta hoje pela minha célula. Seja exemplo. Deus, eu vou fazer uma oferta hoje pelos meus funcionários. Eu vou fazer uma oferta hoje pela minha igreja. Eu vou fazer uma oferta hoje pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu vou fazer uma oferta hoje pelo meu pai, pelo meu avô. Eu vou fazer uma oferta hoje pela uma pessoa que nem pintado de ouro ela quer estar na igreja, mas eu vou pintar ela agora de sangue. Já viu aqueles que falam assim: nem de ouro eu vou para a igreja? Pinta ele de sangue. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Se você quiser fazer uma oferta por QR Code, faça isso agora aí. Gente, eu desinstalei o aplicativo, estou querendo baixar aqui agora, não consigo, misericórdia. Já botei no coração, assim que terminar eu vou fazer. Levante para o alto a sua oferta. Essa é a oferta que você tem para agradecer a Deus, pelo ministério de louvor também, por cada departamento da igreja, a cada pastor, pelos 11 anos, Bruno, de Rehobote, a cada supervisor, pelas redes, pelas células que estão se abrindo, a cada rede que multiplicou. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Jesus, me ajuda, Senhor. Levante para o alto sua oferta. Pai, nós queremos ser gratos a Ti. Esse momento em que nós não estamos comprando, já foi comprado, mas estamos de forma honrosa, entrando perante ao Senhor, como diz a Tua lei. Ninguém deve se apresentar perante ao Senhor com mãos vazias. Louco seria eu, louco seria cada um de nós, se não pudéssemos oferecer algo que nos custe alguma coisa nessa noite de alegria e de celebração. Quantas pessoas tomam drogas, substâncias para se alegrar e dar os pulos que nós demos aqui, gratuitos. Jesus, quanto tempo tem essa pessoa que saiu de uma rave, que saiu de uma droga, que saiu de uma noitada, e hoje não precisa de substâncias nenhuma para celebrar ao Senhor? Como pagarei esse voto? Como irei honrar ao Senhor? Não darei nada que não me custe nada. Receba cada oferta nesse momento agora, a cada dízimo nesse momento agora, que haja uma celebração em cada nome mencionado, em cada área mencionada, em cada ministério, em cada família, em cada departamento, que a Tua bênção possa ser agora revigorante sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. É o que nós te oramos nessa noite. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, toda ação do inimigo. Guarda a nossa casa, na saída, na entrada. Permaneça nos abençoando, Senhor, com toda sorte de bênção, como o Senhor sempre faz.
Seja conosco, Senhor. Edifica a nossa casa debaixo do seu governo e nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar ao Senhor? Sai do seu lugar. Oferte ao Senhor aqui à frente. Vamos adorar ao Rei. Vamos adorar ao Rei. Ei! Cadê o Canela aí? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo, mas o divisa de fogo, Varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. vem cá, Vem ver, vem cá, vem ver. o Senhor tá preparando. Uma bênção pra você. E diz vem cá, Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Jacó segurou e não deixou subir. Jacó segurou Ó, se não for assim, não vale, tem que ser assim, ó. e o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: Me dá minha bênção pra depois subir. 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 dá minha bênção pra depois. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu, ele venceu. E as nações viram seu grande poder. A Jesus. Rei dos Rei. Desemboca o vaso, Jesus, enche de enche de azeite. Oh, desemboca o vaso, enche de azeite. Oh, liga, 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 liga. Pede. Pede, 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 pede pra Jesus agora. As irmãzinhas do fogo aqui, ó. Agora só o pandeiro, vai, eu liga. Liga, 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 liga.
O Joquebede, Moisés não vai morrer. Amém, irmãos. Temos coisas a cumprir, por favor. Sentai-vos. O último a sentar está em pecado. Senta aí, por favor. Depois, no final, claro que vocês vão receber um abraço aqui do pastores Robson, Isaac e os demais pastores de Rehobote também, estão todos eles presentes. Mas eu queria, de uma forma especial, me empresta o púlpito menor. Eu acho que o menor ele é muito grandão, tem que ser o maior mesmo. Aleluia. Eu queria chamar um amigo aqui. Queria, na verdade, que vocês recebessem ele com muito carinho. É um parceiro que Israel dá. Quando você vai a Jerusalém, Deus prepara umas amizades lá que é para a vida inteira também. Inclusive estou sendo até realizado que eu falei tanto nos 2 grupos que eu tenho com eles. Quero apresentar esses amigos para vocês. E aí Deus preparou uma festa para que seja mais leve, ok? Por favor, eu queria chamar aqui um grande amigo, o pastor Jarbas. Venha cá, por gentileza. Aleluia. Eu não sei se ele vai ficar confortável aqui. Como é que a gente recebe um príncipe? Pedir para sentar, para ficar de pé depois, né? Como é que a gente recebe um príncipe? Eita glória. Gente, esse amigo aqui é algo que constrange a gente. O Jean e a Sueli tiveram um prazer de conhecer de perto. Um dia que eu fui ministrar na igreja dele, ele os recebeu também, esse casal de líder nosso, na casa deles, e não houve acepção, tratou da mesma forma. Depois que o Jean e a Sueli foi embora, eles botaram um bicho pra gente. Antes era Jean e Sueli, cadê vocês? Cadê vocês? Comeram bem na casa dele? Muito bem. Dormiram num quarto legal? Foram bem atendidos? Depois você foi embora, ele parou de oferecer o ovo, oferecer o bife. Brincadeira. Foram tratados da maior forma em igualdade, até constrangido, porque ele mesmo chamou para estar lá conosco lá. E é um amigo que Israel, Isaac, deu para a gente. Esse homem é um homem muito nobre, muito puro, grandalhão assim, mas é uma criança por dentro. É o melhor médico de Três Corações. É um cirurgião de mão cheia. Ele pega, abre o microfone dele. Se ele me desmentir, você fecha, ok? Ele é um ótimo médico, andando na cidade toda hora alguém, doutor Jarbas, né? E é um pastorzão lá em Três Corações, família Nova Vida. Vou deixar que ele apresente a família. Eu não falo da família, ele fala. Mas é um homem muito respeitado, muito nobre e muito honroso para com Deus. Deus me deu um presente. Eu estava no pós-cirúrgico Israel, naquele curso que eu estava para fazer há muito tempo. Então eu tinha alguma dificuldade de locomoção, de manusear. Tinha que tomar banho com sulfilme para não molhar os curativos. E olha o carinho de Deus comigo. Deus me colocou um médico no meu quarto. Cuidava de mim, me dava remédio, me ajudava. E eu pude conhecer a família depois. E eu vi o quanto ele é especial para a esposa e ela também para eles e as filhas. Houve uma identificação muito grande lá em casa também, entre as esposas e os filhos também. E é um homem que você pode confiar. Vou te falar, dizem que a gente precisa conhecer de perto. Eu conheci, gente. Esse homem tem muita virtude de Deus. Então eu queria que vocês honrassem esse homem com a linda salva de palmas. Depois eu apresento, aleluia, meus amigos. Fica à vontade. Não.
Jabas, se eles ficarem falando, você pode pedir para ficar em silêncio, tá, Jabas? Tá bom. Shalom, Rebote. Que alegria estar com vocês aqui, irmãos. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero apresentar as mulheres da minha vida. Eu sou um homem que sou bem-aventurado. Eu tenho 3 amores, 3 princesas. A pastora Rosilane, que é o maior amor da minha vida, né? Meu tesouro. E as minhas filhas, né? Sofia Margarida. Levanta a mão, Sofia, bem alto. Levanta a mão, filha. Ela é mais tímida. E Thalita Margarida. As minhas filhas, elas têm Margarida no nome porque eu sou um genro apaixonado pela sogra, que se chama Margarida. Então eu coloquei Margarida nas minhas filhas. Não foi exigência, foi um amor, porque Margarida me deu o maior tesouro que ela gerou. Dos 9 filhos, ela me deu a melhor presente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É para sentar? Fiquem à vontade, podem se assentar. Eu quero dividir um pouquinho do tempo de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Primeiro porque estou revendo um amigo, revendo a família, amiga, porque eu estou vendo parte também da família do Senhor. E vocês são também um remédio para o coração da gente. Ver tanta gente jovem, com tanta energia. Quando eu comecei aqui, irmãos, o culto, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não tomei o pré-treino antes? Cadê meu pré-treino? Gabriel, não é possível, Gabriel, podia ter me avisado, né? Dado o pré-treino, porque, gente, não precisa de fazer cardio. Não precisa. Quem aqui está fazendo academia? Não precisa, irmãos. O cardio é aqui. Meu Deus. Todo mundo pulando, todo mundo com energia. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós estamos num momento em que nós estamos vendo uma juventude morrendo. Eu vejo muita gente morrendo. Felizmente ou felizmente, eu faço muita cirurgia de trauma, né? Atendo muito trauma. Nós estamos na beira da rodovia, cidade de Três Corações. Você sabe que para matar alguém de Três Corações, só se tiver uma faca de 3 pontas. Se for do Rio de Janeiro, se for de outra cidade, não adianta. Tem que ser de 3 pontas, porque são 3 corações. Mas tirando a brincadeira de lado, eu vejo diariamente muita desgraça acontecendo, muita morte, muita tristeza. Eu vejo muita gente jovem. Nós temos uma cidade vizinha, que é uma das cidades mais esotéricas do Brasil, chamada São Tomé das Letras. O índice de uso de drogas e de índice é muito alto. As pessoas estão confortavelmente anestesiadas por uma procura que eles não entenderam ainda. Eles não perceberam ainda que eles estão procurando Jesus. Quando eu chego aqui e vejo tanta gente jovem, tanta energia, as crianças, todo mundo aqui que tem menos de 97 anos pulando do mesmo jeito, eu fiquei, meu Deus, energia. Se a gente pudesse canalizar tudo isso, irmãos, aqui tem uma bomba atômica aqui dentro. Essa igreja é poderosa, com muita energia. Amém? Antes de eu começar a falar com vocês, eu queria fazer um pouquinho, um exercíciozinho só para nós canalizarmos as mensagens. Olha só, nós temos no nosso cérebro um pedacinho pequenininho que é muito importante, chamado cerebelo. O cerebelo ele é responsável não só pela questão do seu equilíbrio, mas ele tem uma região chamada sistema reticular ativador ascendente. O que é isso? O sistema reticular ele vai filtrar tudo o que vai passar para o seu córtex. O que ele faz? Ele vai pegar aquilo que é importante, as mensagens que são interessantes, as mais luminosas, e vai deixá-las passar para o córtex, mas algumas mensagens ela não vai deixar passar. É por isso que muitas vezes o vício de tela e alguns vícios visuais que nós temos, eles acabam atrapalhando nossa memória, nossa capacidade de entender, de estudar, de ler, de concentração, porque o sistema reticular ativador ascendente, ele começou a ser ludibriado, principalmente pela luz de telas. Nós precisamos ativá-lo. Ativá-lo por quê? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi falar
do Senhor, e ele precisa estar atento, porque muitas vezes a gente entra, ouve, entra e sai, e a gente não fixa. Quantas vezes a gente ouve nossos pais, a gente ouve o pastor, a gente ouve algum conselho, alguma palavra, ela entra e sai, porque nós não guardamos. É muito importante ser filtrada, ir para o córtex e ser guardada no coração. O pessoal pode falar assim, mas como que eu guardo no coração? O coração é só uma bomba. Mas não é uma bomba, não. Porque quando você tem certas lembranças do seu coração, acelera, ou então ele aperta. Sim ou não? Então existe uma conexão, não é verdade? Então, o sistema reticular ativador ascendente ele tem que ser ativado. A partir do momento que nós ligamos ele agora vai ficar atento em tudo que for dito. Amém? Então, toda vez que eu disser para você assim, tá ligado? Vocês vão bater palma uma vez. Vamos testar? Tá ligado? Quando eu perguntar, tá muito ligado, tem que bater 2 vezes. Tá muito ligado? Isso. E se eu falar, tá desligado, não bate. Amém? Tá ligado? Tá ligado? Muito ligado? Muito ligado? Tá ligado? Pode desligar, agora está ativado. Sistema reticular ativador ascendente ligado, ativado. Então agora nós podemos conversar um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus. Amém? Eu queria trazer um tema para vocês, e eu estava tentando entender assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque desde que o pastor Alexandre me falou, uma mensagem ficou no meu coração, eu tentei pensar em várias outras mensagens, mas não saía do meu coração a palavra cuide dele. Essa palavra não saía do meu coração. Eu tentei entender, e só quando eu cheguei aqui que eu fui entender realmente. O número 10, na numerologia judaica, significa a perfeição divina. É um ciclo completo. Nós estamos fazendo 11 anos, e o número 12 é a perfeição governamental. Então eu vim aqui para dizer para vocês que vocês estão entrando numa transição governamental, saindo da perfeição divina para entrar na transição de perfeição governamental. O que eu vim falar para vocês? Que vocês não são quem vocês eram e não são quem vocês se tornarão. Vocês estão em transição para se tornarem algo muito forte, poderoso, grande, forte e resistente. O que está escrito nas nossas camisas? Firmes e constantes. Isso nos faz atingir a perfeição. Para eu começar a ser liberado para fazer determinado tipo de cirurgia, eu passei muitas horas fazendo. Tive que fazer muita cirurgia. Você não vai entrar num avião que o piloto de avião formou pela internet. Nós vamos para Israel. Quem vai para Israel? Então você vai se o piloto tiver feito o curso só por correspondência? Gente, mas ele pilota tão bem aquele trem mineiro, viu, gente? O trem é um avião, tá? Ele pilota bem aquele trem. Vocês entenderam? É assim, mineiro, o trem, assim, você pode comer um trem, você pode ver um trem, você pode pegar um trem e você pode andar de trem, tá bom? Para mineiro tudo é trem. Então se eu falar muito trem e uai, vocês estão ligados? Não. Estão ligados? Ah, sim. Muito ligados? Aleluia. Então, irmãos, eu queria falar com vocês só um trechinho que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 14, quando Paulo diz algo muito poderoso. Paulo, ele concatena tudo aquilo que a lei fala, tudo aquilo que ele estudou, tudo que ele aprende com Gamaliel. Ele vem falar agora, Gálatas 5,14, uma palavra poderosa, porque ele está dizendo assim, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. E eu queria, junto com isso agora, dar um pulinho rapidinho, vou ser bem breve com vocês, porque a festa está maravilhosa, eu quero voltar lá para pular mais, né? Quero pular mais. Depois eu vou jantar, então já vou queimar a janta aqui para depois jantar. Amém? Vamos lá. Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37, vai contar para nós uma história maravilhosa, que nós entendemos de forma errada. A igreja, às vezes, não compreende muito bem esta passagem. E ela está dizendo para nós a história de um rapaz, de um especialista, de um doutor da lei que queria fazer uma pegadinha com Jesus. Olha o que está dizendo lá. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
E ele continua, Jesus respondeu. Ele sempre respondia com uma pergunta, né? O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, toda a sua mente, e ame o teu próximo como a si mesmo. Jesus disse, está correto, faça isso e você viverá. Ele continua, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quem descia? Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu suas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Amém? Feche os seus olhos e diga comigo uma palavra. Na minha boca há o poder da vida e da morte. Eu escolho falar de vida, transformação, santidade. Aleluia. As nossas mentes se abrem agora para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é uma das parábolas mais queridinhas. Todo mundo gosta dessa parábola. Por quê? Porque ela é tão conhecida que se tornou uma expressão emocional. Ó, fulano é um bom samaritano. Fala, que isso? Não sou. Então parece que é um elogio, é um comportamento generoso. Chamar alguém de bom samaritano, às vezes parece um elogio nobre, mas nós estamos vendo um pouco diferente aquilo que Jesus quis mostrar. Porque Jesus está mostrando ali o quanto nós estamos longe do que realmente deveríamos estar fazendo, o quanto estamos longe daquilo que Ele espera de nós. Jesus, ele destrói as esperanças de quem acredita que pode merecer algo pelo que está fazendo, pelo que é, pela forma que ele age ou como ele se comporta. Jesus agora começa a desmistificar aquilo que aquele doutor da lei, querendo fazer uma pegadinha com ele, Jesus começa a quebrar a mente daquele cara, fazê-lo entender, se é que ele poderia entender, o que Deus realmente espera de nós. Ele tentou diminuir a força da lei de Deus, fazendo uma análise errada da palavra próximo. Por quê? Porque quando ele olha aquilo, ele vem tentar dizer para Jesus assim, nem todo mundo é meu próximo. Só quem é rebote está perto de mim, é meu próximo. Aquele outro que está lá, não é meu próximo. Aquele moço que está ali do lado não é meu próximo. Irmãos, Jesus tem a mania de me testar. Sempre está me testando. Vocês conhecem dobradinha? Gente, eu amo dobradinha. Amo, sou apaixonado por dobradinha. Sou da roça. Nós estávamos pintando a igreja, estava preparando para receber o pastor Alexandre, estava chegando os dias que ele ia passar, a gente estava longe, estava programada a limpeza e a gente quis acelerar para que ele chegasse, pegasse lá bem arrumadinho. Estávamos lá e eu fui no restaurante comprar comida para todo mundo. Pensei assim, eu vou comprar uma dobradinha para mim, vou separar. Comprei a dobradinha, achei o marmitex, guardei, todo mundo comeu. Guardei a dobradinha. Eu vou a panela, eu vou acabar com essa dobradinha. De repente, estou lá na porta da igreja, comeu bem, eu e a minha preta, a gente estava varrendo. Passou um moço e falou assim, o senhor tem alguma coisa de comer para me dar, não? Aí eu falei assim, rapaz, nós já almoçamos. Meu bem falou assim, meu bem, é a dobradinha que você guardou para... Isso não é de Deus não, varô. Mas eu pensei assim, gente, se for Jesus, hein? Se for Jesus que está me pedindo essa comida, hein? Que eu vou fazer, porque não está lá. Toda vez que você deu para alguém, você deu água, você deu comida, você deu a mim. Eu pensei, o que eu vou fazer? Fui lá, peguei minha dobradinha e entreguei para o moço.
Rapaz, esses dias agora a gente estava fazendo a feijoada do projeto. A minha preta cuida de um projeto maravilhoso chamado Margaridas. Projeto fantástico. Cuida de crianças, situação difícil. Essas crianças aprendem música clássica, música erudita, aprendem música instrumental, né? Leem partitura, maravilhoso. E também cuida de mulheres, e ali todo mundo trabalha, faz artesanato, e aquilo vai mantendo o projeto. E agora a feijoada, o projeto fez a feijoada. Alguém gosta de feijoada aqui? Eu amo feijoada. Eu amo feijoada. Tá bom. Fui trabalhar na feijoada. A Josi, a Madame de la Josi, que é uma cozinheira maravilhosa que nós temos, separou o marmitex do pastor. Marmitex do pastor, assim, ó, tem 1 grão de feijão e 5 pedaços de orelha. Mais 1 grão de feijão e 5 pedaços de costelinha. Entendeu? Muita carne. Eu sou carnívoro extremo. Preparei meu marmitex, guardei em cima da geladeira. Trabalhei até 2, 3 horas. Na hora de ir embora, vou pegar meu marmitex. Pego na sacola. Quando eu saio com as minhas meninas, estou na porta. Irmãos, quem que apareceu de novo? O mesmo homem. Eu falei, é Jesus, não é possível. Só pode ser o Senhor. O mesmo cara. Não é possível. Eu falei, esse cara está me marcando. Comecei a olhar assim, gente, será que tem algum localizador? O que esse cara está fazendo comigo? A minha feijoada. Eu olhei para ele. Toma aqui, já entreguei. Já sabe, Jesus, o Senhor está me testando. Ou ele não quer deixar eu engordar, Jesus está cuidando de mim. Deixar eu engordar. Ou ele está me testando, eu vou passar no teste. Entreguei. Eu lembro que depois eu fui embora com as meninas. Ele levantou da rua, correndo assim, deu um tchau para mim. Falei, eu não quero te ver tão cedo. Eu falei para ele, eu quero te ver mais. Mas, irmãos, voltando aqui nessa palavra, Jesus, ele vem contando a história e ele vem falar algo muito estranho para aquele homem. Porque Jesus conta a história que é muito comum, para aquele povo era comum entender aquilo. Subir de Jerusalém, subir de Jericó para Jerusalém ou descer, coisa comum, eles iam adorar Jerusalém todo ano, eles subiam. E quem já foi lá sabe que existe uma descida tremenda. Você sai de um nível lá de quase 1.700 acima do nível do mar e vai descendo em torno de uns quase 1.000 metros, né? Baixando o nível, né? Você sai numa estrada bem, com muita curva, muito sinuosa, descendo. Você sente até pressão nos seus ouvidos. Aquelas pessoas faziam aquele trajeto a pé. E todo mundo sabe que aquele caminho de Jerusalém para Jericó, aquele caminho ali subindo, era um caminho sinuoso, perigoso, com cavernas, e havia muitos assaltos. Então, Jesus agora começa a contar uma história que parecia muito comum, até aí está tudo certo. Só que ele mostra que o homem estava voltando ali naquela estrada, ele foi atacado, ele foi espancado, foi deixado nu, ferido, machucado, mas no meio do caminho, o que acontece? Ele jogado no chão, quase morto, passa um sacerdote. O que se espera de um sacerdote? Pare. Mas ele pensa, eu tenho um serviço para fazer, não posso me contaminar, não vou tocar no sangue, não vou fazer nada, passar direto. Mas passa um pouquinho mais de tempo e vem um levita, que também é da linhagem de Arão, né, da linhagem de Levi, o sacerdote era da linhagem de Arão. De Levi também olhou e não para ajudar. E Jesus agora conta uma palavra que deixa todo mundo preocupado. Ele conta assim, mas um samaritano. Irmãos, sempre que eles tinham que falar alguma coisa de Jesus, no seu ministério na Galileia, ele sofreu muita oposição, muita. Chegaram até para falar, será que esse cara não é samaritano, não? Esse cara, tem alguma coisa errada, esse cara. Aquele cara chega perto de Jesus e fala assim, o que eu tenho que fazer para ter a vida? As pessoas perguntaram isso para ele. Jovem rico, Quidimon ou Nicodemos, e agora esse rapaz, o que eu devo fazer? Jesus fala assim, mas você já conhece a lei, o que está escrito. E ele conta tudo, e ele estava falando exatamente de Deuteronômio 6,5, que é o Shema Israel, né? Ame o Senhor com toda a tua força, de todo o teu coração. E também falou de Levítico 19:18, quando diz assim, não vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele juntou esses 2 versículos e Jesus falou assim, olha, você respondeu muito bem, faça isso e você vai viver. E esse cara agora quer reduzir. Ele quer encostar Jesus contra a parede e falar, mas então quem que é o meu próximo? Ele precisava
postar Jesus. E, irmãos, o samaritano, ele era indesejável. Nem queria saber do samaritano. Se vocês lembram, quando o povo de Israel, quando houve a cisão, né? Roboão, filho de Salomão, coloca impostos altíssimos. O povo vai dividir. Ficam 10 tribos, na verdade 9 tribos de um lado, 2 de outro. 9 formam o reino de Israel, capital, Samaria. 2 tribos, Benjamim e Judá, formam o reino de Judá, capital, Jerusalém. A tribo de Levi era pulverizada, né? Os sacerdotes, os levitas eram pulverizados. Eles tinham que estar em todos os lugares, em todas as tribos. Tinha que ter alguém para ajudar, para cuidar. Então, essa divisão, ela já começa a enfraquecer o povo. E um tempo depois o rei da Síria vem, pega, né, aquele povo, leva aquele povo cativo e habita aquele local com pessoas pagãs. Então, agora o culto muda, o culto é deturpado, a idolatria chegou. Jeroboão mandou construir outros lugares, né? Nós fomos lá naquele monte que foi destruído, né? Um dia eles falavam assim, não, aqui que vai ter que ser adoração, não vão ter que ir mais em Jerusalém, não. Por isso que aquela mulher samaritana falou, onde é que a gente tem que adorar de verdade? Eles dizem que aqui, dizem que é Jerusalém. Jesus fala assim, os verdadeiros vão adorar em espírito e em verdade. Irmãos, existia uma hostilidade muito grande. Existia uma hostilidade muito grande contra o povo samaritano. E o que Jesus quer mostrar? Olha, quem vocês menos esperam. Foi lá e cuidou. Mas a história está um pouco diferente, porque Jesus agora mostra que esse samaritano, ele vem, ele pega o rapaz, estava ferido, machucado, cuidou. Custa caro, irmãos, cuidar de alguém. Existe uma mensagem que uma operadora de plano de saúde lançou que eu acho muito forte. Cuidar de você, esse é o plano. Eu estou aqui para dizer para vocês que nesse período de transição, vocês se transformarão numa hospedaria poderosa. 2025, um ano de uma hospedaria firme, constante, que vai cuidar de muita gente. Sabe por quê? Olha que coisa mais estranha. É o nome Rehobote, alagamento, prosperidade, lugar abençoado. E junta com o número 11, que é a transição para uma perfeição governamental. Tem alguma coisa que Deus quer fazer com vocês? Alguma coisa Deus quer fazer neste lugar? E Ele vem exatamente dizer para você, tem pessoas que vão estar diante de você para você cuidar. E são exatamente as pessoas que você menos espera. São pessoas que você talvez vai ter que gastar com ela. Um dia, um cara estava lá, Jesus na casa dele. Ô, gente, você pensou ter Jesus na sua casa? Que alegria! Mas alguém quebrou o telhado e enfiou o cara pelo telhado. Você já pensou nisso? Às vezes você levar Jesus na sua casa vai te custar, inclusive, o seu telhado. Até o seu telhado. Você vai precisar, sim, gastar uma gasolina para ir atrás de alguém. Você vai precisar abrir mão de algum tempo que você tem, que você queria fazer ver um filme, fazer alguma coisa, e você vai ter que ir lá ouvir alguém que está com um problema, que está numa batalha, está numa luta. Você vai ter que gastar algo para buscar, para cuidar. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim, cuida dele. Quando eu voltar, eu vou te dar a sua recompensa. Você foi chamado, nós fomos chamados, essa igreja foi chamada para cuidar. Cuidar de você, este é o plano. Irmãos, isso aqui foi feito para vocês, esse tema. Alguém antecipou, mas não tem coisa mais poderosa, porque o que o samaritano, ele chega na hospedaria, ele cuida e fala com aquele dono ali, cuide dele. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Irmãos, cuidar é uma expressão do amor divino de Deus. Cuidar é uma expressão de Deus. Quando você está fazendo algo, você está fazendo a expressão de Deus, e Deus continua dizendo para a igreja, cuide dele. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Isso é uma expressão do amor de Deus. O cuidar revela quem nós somos de verdade. Não tem coisa pior que ser deixado de lado, que ser largado. Você só enxerga o outro com compaixão quando Deus já curou a sua cegueira. Aí você começa a enxergar, você começa a perceber. Cuidado, irmãos, é termômetro de amor. Quando você ama, você cuida. Quem ama, cuida. Vocês estão ligados? E vamos de novo. Estão ligados? Muito ligados? Então vamos desligar agora. Vamos lá.
Cuidado, irmãos, é termômetro de amor. Quem não cuida, não ama. Tem gente que ama mais seu carro, por exemplo, está lá lustrando o carro todinho, o tempo inteiro. Mas não está lustrando a casa, não está lustrando a esposa. Vocês entendem? O que você ama mais? O que você ama mais? Isso vai mostrar onde está o seu coração. Nessa noite o Senhor quer curar corações que estão cansados, corações que estão precisando ser reavivados, pessoas que de alguma forma pararam de cuidar, mas vão voltar a cuidar, vão naturalmente. Porque cuidar, irmãos, exige entrega, exige de nós paciência, exige de nós renúncia. Eu tive que fazer renúncia recentemente e falei com ele hoje: você nem para me ajudar naquele dia, hein? Bandido. Falei com ele: você não me ajudou e eu tive que renunciar. E sabe o que aconteceu? Foi maravilhoso. Estava agradecendo. Depois do almoço eu estava agradecendo, porque eu estava num conflito. Eu precisava cuidar de homens ou cuidar de almas. Difícil. Eu numa transição. Eu não conseguia enxergar. Eu estava preso numa diretoria de um hospital. Pensei, mas eu estudei para isso. Eu fiz MBA para isso. Estou aqui para isso. Já fui diretor tanto tempo. Agora eu vou largar. Aí eu pensei que ele ia me ajudar. Falar assim: ô Laninha, é a profissão dele, é o trabalho dele. Ele falou comigo assim na mesa, em vez de me ajudar, se eu pudesse eu chutava ele debaixo da mesa, mas estava longe. Ele falou: por que você não larga? Eu falei: filisteu. Quem falou isso? Larga. Nosso Deus, quais sou? Eu vou ter que largar. Eu vou ter que renunciar. Sabe para quê? Cuidar de pessoas, para cuidar de almas. Eu tive que renunciar, irmãos. Foi só um movimento, um passo. Como tem mudado. Como Deus tem operado na nossa casa, na nossa igreja. Como Deus está fazendo onde nós estamos. Não sei explicar. Sabe, às vezes um pequeno passo, um pequeno movimento. Às vezes a gente não ouve. O homem tem uma dificuldade de ouvir, né? É natural do homem. Nós somos mais visuais do que auditivos. Então, às vezes, a gente fica ali, né? Não. Largar, tem que trabalhar. E eu aprendi que toda vez que você quer fazer algo para Deus, o diabo faz assim: aumenta o trabalho dele. Sim ou não? Aumenta o trabalho dele. Ele atrapalha você de fazer as coisas para Deus. Deixa o povo ir para o deserto adorar. Manda fazer mais tijolo. Quero só amassando mais barro para mim. Tem muita gente que prefere amassar barro para Faraó do que cuidar das coisas de Deus. Eu recebi uma mensagem que me deixou muito preocupado. Eu vou até achá-la aqui para falar com vocês. Não estava no script, mas eu tenho que falar dessa mensagem. Ela é muito poderosa. E eu estava falando sobre isso com os meus homens na igreja, falando que nós gastamos, em média, na igreja, 1h30, 3 horas por semana. Você vai olhar as suas horas, um mês que tem mais de 700 horas. Nós não gastamos nem 2% do nosso tempo com Deus. Gastamos 98% da nossa vida com outras coisas e deixamos Deus sempre para segundo plano. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Olha o que aquele homem fez. Ele gastou o que tinha. Ele usou óleo e vinho. Posso tentar mudar um pouquinho, dizer assim: óleo representa o Espírito, vinho é o sangue. Para nós aqui, o Espírito Santo, o sangue de Jesus que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Irmãos, cuidar dói, dar, gasta, ajudar custa. Foi falado do sacerdote abandonado. Custa. Quando você vê uma alma, eu fui recentemente atrás de um jovem, buscar, fomos orar, liguei para ele, aceitou Jesus, tudo certinho, foi para a igreja, estamos cuidando. Antes da gente vir para cá, rua. O que a gente fala? O coração dói, que a gente vai lá, que a gente pega, a gente anuncia. O que eu vou ter que fazer? Buscar de novo. Curar a ferida de novo. Porque não é a minha mente, não quer, larga para lá, não é assim a nossa mente? Mas Deus fala assim: busca de novo, porque eu te busquei. Tantas vezes que você foi lá e entrou na lama de novo, seu porco.
Quantas vezes eu falei, comeu o seu vômito de novo, seu cachorro? Eu te busquei, por que você não vai buscar? É isso, quando eu faço isso, eu estou mostrando o meu Deus. Porque a minha vontade de homem, o cara não quer, larga para lá. Não é assim? Não é assim que nós pensamos? Mas Deus quer dizer para mim e para você. Ele quer que nós busquemos. Deus está dizendo para cada um de nós hoje, Ele está curando. Você volte a cuidar dos outros. Deixa eu te falar, sua célula vai ter que aumentar. Rebote alargamento. Vai ter que alargar. Era na sala, vai ter que voltar para a garagem, para caber mais gente. O amor verdadeiro, irmãos, ele às vezes deixa até cicatrizes. Quem aqui nunca foi ferido? Quem nunca foi ferido não sabe cuidar de quem já foi ferido. Eu cortei aqui. Não, já vem cá que eu sei como é que faço, porque eu também já cortei aqui. Eu tropecei ali, machuquei meu tornozelo. Não, vem cá, eu sei, eu fui tratado disso aqui, eu sei cuidar de você, eu posso cuidar de você. Deus está dizendo assim, eu confio os machucados nas mãos daqueles que já sangraram. Eu confio os machucados naqueles que foram machucados, mas permaneceram fiéis, permaneceram firmes e constantes. Eu vou confiar a vida na mão dessas pessoas. Deus vai confiar a vida nas mãos daqueles que foram firmes e constantes, porque dá para confiar. Você observa e fala assim, eu posso dar para ele. Ele pode. Ele já passou no teste. Ele já foi provado. Quem cuida não mede esforço, porque entendeu que quem cura é Deus. Mas quem cuida somos nós. Deus cura, mas nós cuidamos. Nós cuidamos. Estava dizendo um dia, fui operar, teve uma semana muito difícil. Os traumas, pessoas baleadas. Num dia eu tive uma cirurgia muito difícil, uma moça. Só que eu estava tão perto na hora do hospital, foi assim, uma coisa tão... Foi a conta. Me gritaram, me ligaram, eu já fui correndo. Estava chegando na festa da nossa igreja, a festa country que a gente estava. Fui correndo. Esperei, tudo bem. Certo, muito grave. No outro dia, mais um. Estava sentando para almoçar, mais um, correndo para lá. E nesse rapaz, ele falou comigo assim, o senhor acha que eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu falei, meu filho, não sei. Eu sou o instrumento de Deus. Olha o meu erro. Eu sou instrumento de Deus. Vou fazer de tudo para dar tudo certo. Vou torcer, vou operar com muito carinho. Você não sabia quem ele era, onde ele estava, o que aconteceu, mas eu tive amor por ele. Grandão, bonitão, maior que eu. Aliás, aqui só tem homem grande também, né? Nosso Deus. Aí, eu operei, foi muito difícil, muito sangue. O cara foi para o CTI. Mas à noite, no culto, eu recebo uma mensagem. A gente mandou uma mensagem e falou assim, olha, falou o nome, né? Ele acabou de parar, depois de meia hora nós constatamos o óbito, o que você quer que eu faça? Então a mensagem, infelizmente, vamos mandar. Mas ao mesmo tempo me veio um aperto no coração. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu tinha que ter falado para ele naquela hora? Não é que eu sou instrumento de Deus, não. Assim, aceita Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida. Confessa o Senhor Jesus. Eu não sei se você vai sobreviver. Eu vou fazer de tudo, vou dar o meu melhor. Mas eu quero te dizer, aceita o Senhor Jesus agora. Eu não fiz isso. Isso me deu um nó na garganta. Eu fiquei envergonhado com o Senhor. Porque eu podia ter feito, eu devia ter feito isso. Mas eu estava tão preso no físico, no material. Tão preso naquilo que o homem faz. E esqueci que ali tinha uma alma. E poderia ter morrido a qualquer momento por outra coisa, mas agora estava na minha mão, era a minha chance de ganhar uma alma para Jesus. Eu não falei, aceito o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Eu fiquei consternado. Na segunda-feira, chegou um outro caso grave. Dessa vez não foi baleado. Mas o menino parecia aqueles prisioneiros de Auschwitz, estava tão desgastado, tão doente, uma coisa tão grave. Dessa vez eu falei assim, Senhor, eu vou me redimir agora. Cheguei lá e falei, Hudson, eu vou te operar agora. Vamos falar um nome que ninguém né? Vou operar agora, deixa eu te falar, seu caso é grave. Não sei se você vai sobreviver. Você vai para o CTI depois que eu te operar. Eu sei que eu tenho que colocar seu intestino para fora, colocar uma bolsinha, mas eu te falar, se você morrer, eu quero te falar agora, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque senão você vai morrer e você vai para o inferno. Irmãos, ele começou a chorar e falou, eu estou desviado.
Então aceita Jesus agora, seu desviado. Senão você vai morrer. Você vai morrer. E não vai ser minha culpa, não. Eu vou operar, vou fazer o melhor de mim, mas você vai morrer. Ele chorou, a mãe dele estava do lado. E eu falei assim, ai, Jesus, agora deu certo. Esse vai sobreviver e vai dar certo. Não que isso tenha me redimido daquele problema. Eu não sou culpado da vida daquele rapaz, mas eu podia ter oferecido a salvação para ele. Eu creio que alguém ofereceu. Mas esse menino está ótimo. Está lá com a bolsinha. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas ele está com a bolsinha. Eu falei assim, daqui a uns 3 meses eu volto. Sim, pastor, agora eu sei que o senhor é pastor. Ele falou para mim, melhor ficar com essa bolsinha para o céu do que ficar com a tripa e ir para o inferno. Eu falei, glória a Deus, confirmou, isso é de Deus, varão, é de Deus. Irmãos, é isso aí. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, cuidar é um chamado divino. E o verdadeiro avivamento, irmãos, não está no fogo do púlpito. O verdadeiro avivamento não é aqui no fogo do púlpito, é na chama do cuidado, é o que acontece depois. A chama do cuidado é que é o verdadeiro avivamento. Deus põe fogo nele e depois o fogo vai para vocês. E ele continua, vai pegando todo mundo e nós vamos propagando. Irmãos, o céu, ele não esquece o cuidado de quem cuida, o trabalho de quem cuida. Cada lágrima que você enxugou está escrita no memorial de Deus, saiba disso. Cada abraço que você deu, cada visita que você fez, cada oração silenciosa, tudo isso será recompensado pelo Senhor. Não espere recompensa de ninguém, das pessoas, é do Senhor, é Ele que vai te dar. Você pode ter se esquecido e pode também ser esquecido. Pode ser ignorado por qualquer pessoa, mas você nunca vai ser ignorado por Deus. E Ele quer dizer para você assim, eu vi tudo, eu vi que você foi firme, eu vi que você foi constante, eu vi que você permaneceu, por isso quando eu voltar, eu te recompensarei. Essa é a promessa, irmãos, é promessa, o cuidado é o teste final da fé. Se você tem fé, você também precisa cuidar, você precisa ter ação, você precisa demonstrar que você entendeu o coração do mestre. O coração do mestre diz assim, cuida dele, cuida dela, até que eu volte. E esse não é só um chamado pastoral. Jesus falou com Pedro, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor, 3 vezes. O terceiro falou assim, não cuida dos meus cordeirinhos. Os cordeirinhos são dele, cada um de nós somos dele. Nós temos que cuidar. E essa não é uma função só do pastor, é de cada um de nós. Cada um de nós tem essa função. O pastor é a pessoa que Deus separou para nos pastorear, nos organizar. Mas nós temos que cuidar uns dos outros. Nós não podemos. Já pensou, irmãos? Quantas vezes nós podíamos ter falado para alguém, aceita Jesus? Às vezes a gente deixou de falar por vergonha, deixou de falar porque naquele momento a gente nem pensou nisso. A gente está com a mente, sistema reticular ativador ascendente estava... Tá ligado? E de novo, não é possível. Tá ligado, gente? Sistema reticular ativador ascendente tem que estar ligado. Porque se ele está desligado, o que acontece? A mensagem passa e você não vai captar. As mensagens do céu, elas são como ondas de rádio. Sabe por quê? Tem bênçãos acontecendo na sua vida que sua mãe orou 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Tem palavras que foram ditas a teu respeito, profecias que você recebeu, você até já esqueceu. E elas estão aí, como ondas de rádio, esperando para te acertar no meio da testa. Mas quando a bênção vem te acertar, você faz assim, você está sempre desviando da bênção. Por quê? Porque não está ligado. Você está ligado? Tem que estar ligado. Tem que estar de olho na bênção para você não perder as oportunidades. No exército a gente fala a janela da oportunidade. Não perca a janela da oportunidade. Se vê alguém, se você puder enfiar Jesus no meio, coloca Jesus na conversa. Ai, está fazendo calor hoje. Mas o Senhor vai mandar uma brisa para a sua vida. Ai, mas hoje vai chover. É o Senhor que está mandando chuva para encher a terra. Sabe, irmão, você pode falar. Jesus cabe em tudo. Jesus é exatamente do tamanho do buraco do coração daquela pessoa. Sabe, tem aquele buracão, Jesus enche ele certinho. Tem um buraquinho no seu, enche certinho, ele preenche. E toda vez que você cuida, o céu registra. Um dia o próprio Cristo vai vir com a sua comanda e vai trazer para você o seu cuidado, o seu registro.
Porque o que diz em Hebreus, ele não esquece o seu trabalho do Senhor. É Ele, é para Ele, por Ele. Nós só vamos fazer isso por Ele. E Jesus não vai recompensar quem falou bonito, quem era o mais bonito, quem dançava mais, quem pregava mais. Não. Ele que cuidou, aquele que amou. Sabe por quê? Ele falou assim: se vocês me amam verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam de verdade, vocês guardam. O que Ele quer? Que nós nos amemos, que nós nos cuidemos. Cuidar de você, esse é o plano. E o que Rehobote faz? Cuidar de você. Você faz parte dessa família? Cuidar de você é um plano. Estava lá escrito no plano do Senhor. Deus sempre manda um recado, uma mensagem. Tem pastores cansados, tem líderes machucados, tem mães exaustas, tem filhos que estão feridos. O Espírito Santo diz assim: cuida dele, cuida dela, cuida dele. Irmãos, você pode ser um endemoniado, gadareno, 6.000 demônios. Eu vou te seguir, Senhor. Não, vai lá e conta para os seus, vai contar para os seus da sua casa primeiro. Pais e mães, cuidem dos seus filhos. Não tenham medo de ser duros com eles. Não tem, mas ele vai ficar sentido. Não tenham medo. Eu duvido que alguém tenha apanhado mais que eu aqui na minha casa. Duvido. Duvido. Já apanhei com taca de burro, com correia, com pano de ferro de passar roupa, com tudo, com mangueirinha, apanhei com tudo. Porque eu era terrível. 4 meninos. Meu pai morreu jovem. Minha mãe com 4 meninos na roça. Vocês já pensaram o que a gente fazia? Só Jesus na causa, irmãos. Minha mãe foi muito dura. Extremamente. Ela falava assim: Senhor, meus filhos podem ser o que for. O joelho todo machucado de orar, caroquento. Meus filhos podem ser o que for, mas eu quero que eles sejam pregadores da tua palavra. Senhor, meus filhos podem ser o que for, eu quero que sejam pregadores. Irmãos, eu tenho a alegria de dizer que antes da morte dela, ela soube que o filho dela era pastor, nora era pastora, e suas netas estavam no caminho. Não tem coisa melhor para um pai. Tem que cuidar. Jesus falou assim: vai lá e conta para os teus. Vai lá ver a história do gadareno. Conta para os teus primeiro. Vai cuidar da tua casa. Vai cuidar dos teus filhos, a sua melhor célula, a principal célula. Irmãos, as minhas filhas ganham família, sabe por quê? Tem um coleguinha: na nossa igreja tem a salinha, vamos lá que vocês vão. Aí a criança fala com o pai e com a mãe: mãe, pai, eu tenho que ir na igreja Talita porque lá tem salinha. Aí já vai os pais. E os pais levam a menina: eu vou ter que ficar aqui mesmo, vou sentar aqui nesse banco de trás aqui. Daqui a pouco está o pai na igreja, a mãe na igreja, a criança na igreja. Vocês entendem o poder que vocês têm? Então, quando você cuida, desde os seus... Irmãos, eu tenho um irmão querido, um discípulo querido, que agora ele bota até a gata para orar. Tem uma gata chamada Gigi. Eles ajoelham para orar, a gata vem e fica junto. A família toda senta, ajoelha para orar, já vem a gata e fica do lado deles. Fala: Gigi, fica quieta aí para orar também. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo que você vai fazer seu gato, sua gata, seu cachorro orar, não é isso. Eu estou dizendo que você aplicar isso na sua casa, na sua vida, você cuidar. Tem pessoas que estão feridas dentro da igreja, tem pessoas feridas dentro do casamento, tem pessoas feridas na alma, pessoas feridas nas finanças, mas Jesus diz: cuide dele, cuide dela, ou seja você o samaritano que ele envia. Sabe, não é um elogio: eu sou um bom samaritano, faço coisinhas. Não seja isso. O amor verdadeiro, irmãos, não é o que sente, é o que serve. Amor é serviço. É serviço, sabe por quê? Amor não é aquela coisa assim: aquele choquinho gostoso. Não é isso, não. Amar é você fazer, mesmo quando o cara chega e pede a sua feijoada. Você está doido para comer a feijoada? Você tem alguma coisa? Eu vou ter que dar. E quando você levantando na rua e dando tchau para você assim, cara, que alegria. Valeu a pena. Valeu a pena cada momento. Deus está levantando essa noite uma geração de cuidadores, de pessoas que não passam de lado, pessoas que não vão se desviar, de pessoas que não olham feridas mais com crítica. Nós não olhamos mais feridas com crítica, não olhamos a sujeira com crítica, muito pelo contrário. Quando você vê uma pessoa que está suja, você tem coragem de abraçar? Pois vai ter que abraçar, porque às vezes o que vai curar essa pessoa é um abraço. Ele não está precisando de ouvir nada. É só um abraço. É só um sorriso. É
É só um: Jesus te ama. Gente que não foge do sofrimento do outro, mas que vai levar o azeite da misericórdia, que vai levar o vinho da comunhão. Sabe aquele vinho? Olha, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue que é derramado por vós. Ei, o sangue foi por mim, foi por você, foi por ele, por ela, por cada um de nós. Mesmo sangue. Tem diferença. E sabe por que ele olha para nós com misericórdia? Para finalizar, existia... Não. Olha que eu vou até meia-noite, hein? Irmãos, eu gosto. Irmãos, todo mundo sabe da arca, não tem aquela tampa lá, chamada de propiciatório? Os anjos de frente um para o outro. O sacerdote tinha que ir lá e aspergir sangue naquela tampa. Sim ou não? Porque com aquele sangue ali, Deus não conseguiria ver o que estava dentro da arca. Estavam lá 3 coisas, vamos lembrar? Pote ou maná. O povo chamou de alimento vil. Sendo abençoado, 40 anos comendo maná. Até entendo Caleb falando assim: gente, eu vou lá, vou comer esses gigantes como churrasquinho, fazer churrasquinho de gigante. 40 anos comendo maná. Agora eu quero ter churrasco. Além daquilo estava a vara de Arão, que teve que florescer. Sim ou não? Porque eles desprezaram a palavra do sacerdote. Desprezaram o alimento, desprezaram a palavra do sacerdote. E a terceira coisa, as tábuas, que outrora foram quebradas e Deus refez. Eles desprezaram 3 coisas que você precisa guardar na sua vida. O alimento que Deus te dá. Deus falou assim: olha, vocês estão vendo os pássaros aí? Eles têm que comer 1/3 do seu peso de comida por dia. Ele já levanta cantando. Tem um gato querendo pegá-lo para comê-lo. E ele continua cantando e correndo atrás da comida. 1/3 do seu peso. Reclamamos: essa comida. Sim, desprezamos o sacerdote e desprezamos a palavra. Aí Deus, quando o sacerdote aspergiu o sangue, Deus não conseguia ver lá dentro. E João escreve assim: Jesus Cristo é a nossa propiciação. O que eu quero dizer para você? Deus olha para mim e para você, não está vendo a mim, está vendo você. Não consegue ver mais a nossa sujeira, porque nós estamos com o sangue de Cristo sobre nós. É isso, irmão, não é por minha causa, não é por sua causa, é o que você faz, não é o que cada um de nós está fazendo, não é isso. O que nos torna poderosos é o sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos dá autoridade, é Ele que nos dá o poder da cura, é Ele que nos dá o poder da transformação. Sabe por quê? Se Deus fosse olhar para nós do jeito que nós somos, a gente estava esturricado, queimado, não sobrava nada. Porque todos nós somos capazes de fazer coisas horríveis, absurdas e perder a nossa salvação. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é Ele que te dá o poder de chegar perto do irmão e abraçar e falar assim: eu te amo. Isso cura, isso transforma. Irmãos, vocês estão passando um momento de transição, talvez um dos momentos mais poderosos da vida de vocês. Guardem isso. Sejam firmes e constantes. Porque o que vocês têm para conquistar é uma perfeição governamental. Vocês estão transicionando para entrar no 12º ano, que vai ser um dos anos mais poderosos da vida de Rehobote. Se preparem, eu vou estar aqui no aniversário de 12 anos. Se ele não me convidar, eu vou vir assim mesmo. Eu sigo. Aleluia. Eu sigo vocês no Instagram, eu vejo tudo, eu sigo células. Tem células aqui que nem sabem, mas eu estou lá seguindo vocês, eu vejo. E eu vou estar aqui de novo, para chegar e falar assim: meu Deus, tem lugar para sentar também não? Como é que nós vamos fazer? Tem lugar, vou ter que fazer mais uma beliche aí para cima. Aí. O que nós vamos fazer? Porque Deus vai fazer algo poderoso. Sejam firmes, constantes, guardem essa palavra. Jesus quer dizer para você assim: eu vou pegar cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez, cada oração em silêncio na madrugada, cada noite de dor que você transformou em intercessão, eu vou te recompensar. Eu voltarei
e te recompensarei. Amém? Aleluia! Vocês estão ligados? Muito ligados? Muito ligados mesmo? Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Fica aqui para você orar, pastor. Aleluia! Quem hoje precisa de um óleo? Um óleo. Olha que palavra profunda para a gente. Um óleo e um vinho. O óleo para cura e o vinho para alegria, né? Para nos curar. Escute essa canção, o cuidado de Deus. Se você hoje entrou aqui com as características no qual foi mencionado hoje e precisa hoje estar nessa estalagem como esse homem estava, vem cá receber esse óleo, vem. Se o teu óleo acabou no servir, se você precisa de uma alegria nova, vem cá orar com a gente, vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante isso no Paral lindo. Deus cuida, vai. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Queria fazer um desafio com você. Sei que vocês estão aqui, mas um com um, orar um pelos outros. Quem sabe você pode ser agora aquele que pode se aproximar de Deus mais ainda, cuidando de alguém. Afinal de contas, o primeiro contato do cuidado é com uma oração. Orar um pelos outros. Pegue alguém agora, independente da rede, vire para essa pessoa um a um. Não fique aí desregulado, não. Olhe para alguém, dê a mão a ela, homem com homem, mulher com mulher. 2, 3. Eu preciso. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Ninguém fica para trás. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na arte da guerra, você não tenta matar o inimigo, porque se você matar
um inimigo, você apenas elimina um. Você fere o inimigo, porque quando você fere um, você precisa de mais 2 para carregarem. Mas o Senhor manda dizer uma coisa para nós: ninguém fica para trás, ninguém será deixado para trás. Por que Israel está tão preocupado em trazer todos os corpos? Irmãos, são pessoas que já morreram, mas eles têm essa memória. Ninguém fica para trás. Nós preservamos a memória daquilo que o Senhor fez por nós. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos buscar, vamos carregar, vamos cuidar, vamos trazer de volta. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos essa noite, em nome de Jesus Cristo, declarar, Pai, que nós assumimos a proposta de um novo ciclo, de um novo ano, de uma transformação. Cada vida, cada um que está aqui na tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir um renovo, eu venho te pedir uma injeção de força, de energia. Meu Deus, aquela palavra que o Senhor diz: aqueles que esperam em ti renovarão as suas forças como as águias. Eles vão correr, eles não vão se cansar, eles serão fortalecidos, serão, meu Deus, receberão força para conseguir conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, Pai. Eu vejo uma geração de Calebes que terão coragem de subir uma montanha, não importa se tem gigante lá, eles já perderam, porque o Senhor declarou aquilo que vai acontecer, e o teu povo terá vitória. Nós queremos declarar um ano de poder, um ano de autoridade, um ano de cuidado, um ano de fortalecimento, um ano de energia do céu para os teus filhos, Pai. Que a tua palavra seja o principal alimento de cada um dos teus filhos, e que o amor seja a marca de Rehobote, Pai. Que o amor seja a marca dessa igreja, esse amor que eu sinto, esse amor que acolheu a minha família, esse amor que acolheu cada um aqui nesta noite. Esse amor prospere, esse amor cresça em largura, esse amor cresça em altura, esse amor cresça em peso na vida das pessoas, não em peso para carregar, mas em peso de solidez, em peso, meu Deus, de consolidação. Fortalece cada um dos teus filhos, meu Deus. Prepara os teus filhos para este novo ciclo, que eles sejam fortalecidos para esse período de conquista, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Uma salva de palmas forte.